E na Revista da Manhã, agora segundo bloco, a gente sai da igreja, das festas, festa junina, e nós vamos falar de arte, porque eu estou recebendo aqui hoje com muito prazer a Maamba, que é uma suicidóloga, né? É assim que fala, Maamba. Suicidologista. Bom dia. A gente trabalha com prevenção ao suicídio, né? Uma das coisas, Uma né? das coisas, mas ela hoje, aqui nesse momento, vem como diretora de um projeto maravilhoso que está acontecendo em Valinhos, que é Além das Conversas, um diálogo da arte com a vida. Isso. É uma série documental em 4 episódios, né? Então, começo dando bom dia aos nossos ouvintes, a esse poder da rádio, né? Que chega em tantos lugares, que chega nas pessoas que estão muitas vezes ali sozinhas, e a gente tem a companhia da rádio. Então, desde já eu agradeço vocês aqui da Rádio Valinhos por essa potência que é a rádio na nossa vida. A gente entra sem pedir licença, entra na casa, entra no carro, entra onde a pessoa estiver. Onde ela permitir. Então está permitido. A gente não pede licença, mas se ela ligou lá, ela deu a chance, né? Deu aval, né? É isso daí. Então, a série documental Além das Conversas, um diálogo da arte com a vida, ela conta a trajetória e a inspiração para a arte de 4 artistas aqui de Valinhos, né? Que é a Helena Giestas, que é artista visual e terapeuta, a Chloe Tami, que é artista visual e poeta, a Eliette Tordin, que é pintora naif, que ela trabalha com primitivismo, que ela teve aqui na rádio, inclusive, né? E o Marcos Oliveira, quadrinista, que além de fazer quadrinhos, faz animação e faz games também. E eu sou diretora e roteirista desse trabalho, né? Que também tem a parceria, o apoio e a realização do Ocupe Arte Valinhos, que é o coletivo de artistas aqui de Valinhos, que muita gente já conhece. A produção é do Tomás Cajueiro, a curadoria do Genivaldo Amorim, e a coordenadora e a diretora de criação é a Chloe Tami. Então foi um projeto que a gente entregou agora na semana passada, né? Teve a estreia aqui no centro de Valinhos, e continuam as exibições. E a próxima exibição é sábado. Então, eu posso dar assim, um testemunho, porque eu vim na sexta-feira, quando foi aqui no Fundo Social. E foi um momento tão rico. As pessoas que estavam ali eram amigos, eram familiares, eram pessoas que vieram para apoiar aquele encontro. Mas a gente assistiu, né? Ficou com aquele cheiro de café, devia ter tido café ali, porque era café, né? Ficou café no ar ali, não é? É verdade. Mas depois, aquele momento em que você conta um pouquinho do bastidor, o que aconteceu, como é que foi, como é que é fazer um negócio desse, porque quem assiste deu 20 minutos cada documentário. Mas quanto tempo vocês ficaram, né? Eu vi que teve numa casa, teve feijoada, não teve umas tortas, bolo, porque é um longo tempo, depois condensa, pega as melhores imagens, melhores momentos, para transformar no documentário, né, Marcos? Na verdade, cada entrevista dá cerca de 1 hora e pouco, né? Para tirar dali 20, 25 minutos, né? Então, uma parte do processo criativo foi justamente a gente tentar pensar na ideia de quando é o momento da gente ter um bate-papo, que muitas vezes é íntimo, que muitas vezes é profundo, que muitas vezes a pessoa conta coisas que não contaria. É na hora de um café. Quando a gente senta para tomar um café, para comer um bolo de fubá, né? E ali tinha mais que um bolo de fubá. Tinha mais do que um bolo de fubá. Que ele ficou babando, né? A esposa do Marcos fez uma mesa linda pra gente. Enfim, mas um café é sempre garantido, né? Na casa do brasileiro, você chega, sempre tem um cafezinho, né? Independente da classe social, é até uma questão de acolhimento, né? A pessoa te oferecer, quer um café? Né? É da hora do almoço, agora já é à tarde. Quer que eu passe um café novo para você? Espera aí que eu já vou passar um café. E é assim. E baseado nisso, a gente trouxe justamente a ideia de que a pessoa
passaria um café, tiraria um café da máquina, agora as máquinas automáticas. E eu quis colocar isso no documentário, cada um preparando o seu café ali, esse seu momento. A Eliette preparou uma feijoada para a gente com o marido dela, como você disse. Mas é esse momento de acolhimento, de sentar para conversar, né? Acho que a gente aqui do interior gosta tanto disso e faz isso tão bem, né? Então, da prosa. A prosa, né? Uns 5 minutinhos de prosa ali. E a gente quis trazer isso para o documentário para ficar essa conversa gostosa, onde o artista fala da inspiração dele, fala da trajetória, fala da sua obra, né? E conta ali o que ele quiser, na verdade. E aí, como que a gente chegou nisso, né? A gente fez as reuniões de pauta para conhecer melhor a obra desse artista e até para entender quais são as obras, por exemplo, que ele já tinha feito e muitas vezes não teve divulgação, né? O que tinha de especial ali, né? E nisso a gente pegou coisas riquíssimas, né? Dos trabalhos, por exemplo, como o trabalho que a Helena fez com os filhos, né? Que é um tipo de um diário que ela traz desses filhos. E um dos meninos dela cria um país, Artâmia. E ali ele cria mapas, ele cria histórias e ela fotografa um lugar X que ela também chama de Artâmia. E a partir daí eles fazem um projeto lindo. Então, muitas vezes, a ideia é que isso inspire outras pessoas, né? A desenvolver projetos, até com seus próprios filhos, né? Por que não? Mas ter esse lampejo artístico que cada pessoa tem dentro de si. Naquela sexta-feira, eu vi que uma pessoa, eu não vou lembrar quem foi, eu fui conversar com ele e ela falou, sabe que eu também faço isso? Então, que é a arte naif, né? Arte naif, o primitivismo. É pouco conhecida, pouco divulgado, né? Eu me lembro da história da Eliette, dizendo que ela tinha se desincentivada pelo professor de artes, né? Que a pintura dela não era legal, mas ela continuou naquilo. E aí um dia foi os amigos na casa e ela tirou o quadro que ela tinha lá e pôs atrás do sofá. Ela escondeu, né? Mas esse amigo viu e falou assim, gente, isso aqui é uma riqueza. E a partir daí ela foi embora. Já fez exposições fora do país, aqui num monte de lugar. Eu fui numa exposição dela lá no Adélio Sarro, muito legal, que as pessoas puderam ver a sequência de trabalho que ela tinha lá. Enfim, e aí alguém chegou acho que na Helena, e pedi para ela, nossa, mas eu gosto tanto de fotografia, como é que eu também posso ter esse olhar? Porque ela passa nas paisagens que ela vê numa viagem e ela já registra. É diferente do artista que imagina, né? Alguém falou para Eliette, tinha um campo aqui, tinha um campo de girassol. Como que eu vou fazer isso? E ela transporta aquilo para o quadro, mesmo sem ter visto, não é? É incrível, né? E essa possibilidade, né, que o artista tem de resgatar possibilidades imaginárias ou relatos das pessoas, que é o caso da Eliette, né? E até eu provoquei a Eliette, porque ela trouxe, né, essa questão de que não, porque eu trabalho questões da minha imaginação, muitas vezes, pesquiso, tal, não sei o quê. Falei, Eliette, você documenta fatos. Ela, como assim? Falei, olha, a caminhada da Lua, por exemplo, que você pintou, você documentou um fato, ao seu modo, né? Colocando na sua obra aquilo que te chamou a atenção, mas você começa a documentar fatos da região. De figo da Índia, que era da família na figo da Capuava, Índia, né? E tantas questões que ela traz, a enchente que teve aqui em Valinhos, o SOS Mata Atlântica. E aí eu falei para ela, eu queria que você contasse para mim as coisas que você já documentou através da sua arte. E aí ela traz isso no documentário também, que é um diferencial. E você falou do amigo dela que encontrou o quadro atrás do sofá, né? Uma história muito interessante. E eu falei, quem é esse amigo? Ela falou, é o Ferrara. Ele é cenógrafo da TV Cultura, ele foi um dos fundadores da TV Cultura. Eu falei, a gente não consegue... uma fala dele, né? Entrevistar essa pessoa seria muito rico, né? E aí, desde aquela época que ela não tinha mais contato com o Ferrara, e ele foi até a casa dela e a gente teve um bate-papo incrível,
é uma pessoa extremamente profunda nas suas falas, e a gente teve que usar só um pedacinho, mas daria para usar um tantão de coisas que ele falou. Então, você vê a riqueza, né? Da arte naif, que é também conhecida como primitivismo, que para muitas pessoas olham e não reconhecem como uma obra de arte. Fala, é artesanato, é qualquer outra coisa, mas obra de arte não é. E é, né? E para quem conhece, a hora que Ferrara olhou para aquela obra de arte dela, falou, opa, isso aí é primitivismo. E aí ela pergunta para ele, mas então eu posso continuar com essa técnica? Ele falou, você deve continuar, porque você é muito talentosa nessa técnica, né? Então, o Ferrara traz no documentário ali observações riquíssimas. Ele é extremamente técnico, uma pessoa que conhece muito sobre arte. Então, o documentário traz essa beleza, né, de ressaltar pontos que o artista muitas vezes não tinha se atentado, de trazer detalhes preciosos que o artista nunca tinha contado para ninguém. E a gente quis trazer sempre uma segunda pessoa, além do artista que está sendo entrevistado, para que a gente tivesse um outro ponto de vista que não o que o artista propõe, né? E aí a presença do Ferrara, a presença da esposa do Marcos, a presença do marido da Helena, a presença do Anderson Vicentini, que é amigo da Cláudia Itami, que falou sobre o trabalho dela. Então, acabou sendo muito gostoso, porque a gente trouxe para esse café essas outras pessoas, para aquela coisa, né? Sabe quando você está conversando com alguém, aí chega a avó do lado e fala, e você não sabe, tem isso, aquilo e aquilo outro também. E é nessa hora. É nessa hora que você fica sabendo as verdades, sim, né? Com certeza. Então, o documentário tem isso, tem essa outra pessoa que traz detalhes. O marido da Helena fala de maneira muito divertida, que ele usa o humor, né, para interagir com ela, e espera que isso seja inspiração para as obras dela. Então tem muito carinho no documentário, tem essa gostosura que é essa hora do café. Então, quem não teve a oportunidade de estar aqui no dia 7, que foi o lançamento, esse documentário está disponível no YouTube do Ocupe Arte. Do Ocupe Arte. Então, só entra lá. entrar no YouTube, digitar Ocupe Arte. Isso, entra lá e assiste. E aí tem a playlist, né? Você clica lá em playlist e você vai ver na sequência, se você quiser ver inteiro, né? Assim como a gente está fazendo na exibição. Na exibição a gente colocou em sequência, né? Primeiro vem a Helena, depois vem a Cláudia, depois a Eliette, depois o Marcos. E também tem a opção em Libras, com legenda e com audiodescrição, que é a opção inclusiva. Então tem uma segunda playlist com as opções inclusivas. É um projeto completo, né? A Lei Paulo Gustavo. Gostoso, que né? Foi o que possibilitou tudo isso. Né? Lei Paulo Gustavo, que na época foi tão discutida, muita gente não queria que entrasse essa lei, mas felizmente entrou e possibilitou a gente criar esse projeto tão bonito, né? Que fala desses artistas de Valinhos, e Valinhos que é uma potência em artistas, né? As pessoas se surpreendem a hora que a gente pega esse coletivo do Ocupe Arte, e a quantidade de artistas nas mais diversas áreas, escultura, pintura, música, audiovisual, né? Então, que celeiro de artistas que é Valinhos, né? Então, nós estamos aqui com obras do Pedro Coleto. Eu achei Pedro, lindo. O P do Pedro, né? Ele já fez aqui, que eram aquelas letras mais rebuscadas que usava-se antigamente. Hoje, na internet, você põe a letra que você quer, né? Mas antigamente não, eram feitas por calígrafos, aquelas coisas. E aí ele botou um detalhe nisso aqui que eu achei demais interessante, que é as coisas que tinha em carroceria de caminhão. O nome disso é filetagem. Filetagem? É filetagem, e ela é feita com um pincel fino ou com uma rodinha na ponta, assim. E é um trabalho lindo, né? Porque ele cria como se fosse uma digital no caminhão, por exemplo, na carroceria do caminhão, que roubaram o caminhão, alguém viu na rua, esse aí é do Zé da Serralheria, né?
E aí, porque isso personaliza o caminhão e foi algo assim que é muito... Acho que hoje não tem mais, muito né? próprio, não vejo né? mais, ou não observei. Agora eu vou começar a olhar com Ah, mais carinho. eu adoro isso e eu vejo bastante, Roseli, porque quando a parte da caçamba é de madeira, o pessoal sempre faz. Então é isso aqui que está retratado. Como ele é tatuador, ele trouxe outros 2 projetos dele, né? Como tatuagem, que é outro tipo de arte. Sim. Refinada, né? Porque imagina, você vai tatuar na pele. Não pode errar, né? Então, não é aquele que se apaga, né? Tem que ser muito bem feito, né? Tem que ser, né? E por falar em tatuagem, você sabe que a gente tem um outro documentário, que é o Tatu, Quando a Arte Ocupa o Corpo, também feito com artistas de Valinhos, onde a gente mostra o tatuador como artista e a tatuagem como arte, desmistifica um pouco disso, né? Porque a gente sempre ouviu falar, é porque tatuagem, né? Ai, não sei o quê, mas é uma obra de arte que está ali. Inclusive, tem pessoas que pedem para o tatuador assinar a obra, e a gente vê isso no documentário. Então, fica a dica aí, também tá no YouTube do Ocupe Arte. Tatu, Quando a Arte Ocupa o Corpo, que fui eu que tive a honra de dirigir também. Muito bem. Agora, Omar, quando a gente pensa, né, num trabalho como esse, viu o depoimento tipo do Marcos Oliveira. O Marcos veio aqui porque os trabalhos deles também ficaram expostos aqui um tempo. Eles estão ali na outra sala e a gente... depois vou mostrar como é que eles estão. Eles escorregaram um pouco, mas ficou tão interessante a maneira que ele ficou disposto e a gente deixou. E o Marcos tinha uma história de vida cruel, né? Uma história muito pesada, mas o que faz o amor que o transformou através da parceria com a esposa, a gente fala aqui do amor, né, do coração, do que nós estamos sorteando aqui, mas amor é isso, também é muita parceria, é compreender o outro e incentivar o outro para que ele melhore e cresça. E a esposa foi fundamental, e ele fala nisso. Ele conta isso inteiro, de forma linda, né? E é bonito isso porque eu acho que ele mostra a essência do relacionamento agora que a gente está no mês do Dia dos Namorados e tudo mais, né? Ao invés de ser aquela coisa idealizada, né? De você se encantar pela pessoa como um todo, né? E é muito bonito a hora que ele conta da esposa, que ensinou ele a ser marido, que ensinou ele a ser pai, que ensinou ele a ser um ser humano, né? Com ética, com dignidade. E o Marcos, ele tem uma sensibilidade muito grande porque ele traz a linguagem, né, e a mensagem bíblica para os dias de hoje através dos quadrinhos. Então, ele faz personagens com referências de Conan, com referências de grandes heróis, né, da Marvel, da DC Comics, e ele transforma isso para mensagens de amor, para mensagens, né, de luz, trazidas no Evangelho. Então, é um belíssimo trabalho, eu não conhecia, fiquei conhecendo nas nossas reuniões de pauta. E ele, um fofo, uma graça de pessoa, né? Super acolheu as ideias e foi muito... Ele se entregou muito nesse documentário, né? E ele vai contando as histórias e vai se emocionando junto. Você imagina o dia que ele veio aqui, que ele contou um pouco a história da vida dele e, de repente, nesse mesmo lugar que você está, ele se emocionou e eu aqui do outro lado também fiquei engasgada e aí nós estávamos no ar e como é que você dá sequência nisso, né? E que lindo é isso, né, Nossa, Roseli? A gente poder se emocionar, a gente se permitir se emocionar nos dias de hoje, com tudo tão duro, tão, né? Cheio das regras de que um homem não pode se emocionar. Que lindo que é ver o Marcos se emocionando, que lindo que é ver o Marcos trazendo histórias de amor, e que lindo é vê-lo falando da esposa, né? E que lindo é vendo o seu talento, né? Porque um menino que venceu através da arte, vive da arte, premiadíssimo. Tem um dos trabalhos dele que está aqui, que virou uma série na Netflix.
E a gente não dá esse valor, a gente nem sabe que essa pessoa está aqui em Valinhos. Está aqui em Valinhos. Que é um artista da terra. E o Ocupe Arte faz isso. Vai buscar, né? Traz aqui, olha, esse é o Marcos Oliveira. Tanto que quando ele veio aqui, o Genivaldo sempre me proporcionava isso, trazendo algum artista para os trabalhos ficarem aqui. E o Marcos trouxe os dele. Nunca tinha ouvido falar no Marcos. Eu já fiquei encantada com a história dele. E aí, no documentário, ela veio complementar aquilo que eu já conhecia dele aqui. Eu acho isso fantástico, você tirar do ostracismo pessoas que estão aí na lida, que são conhecidas mundo afora e não são conhecidos aqui, não é? Pois é, né? E pensando nas passagens bíblicas, né? Fala que o profeta não é reconhecido na própria terra, muitas vezes. Então, isso acontece com a maioria das pessoas, não é? É verdade. E eu tô lá, sempre que eu pesco alguma coisa, eu dou voz, porque eu acho que o grande objetivo dessa rádio é dar voz. Ela é a voz da nossa gente. Então, dá voz. Mostrar quem são as pessoas. Hoje a Má está aqui. A Má já veio outras vezes aqui. Eu falei da suicidologia, porque ela tem um trabalho muito forte nessa área. E o suicídio é outro problema que ocorre veladamente. As estatísticas não mostram a realidade dos fatos. Muitas vezes as pessoas... Acontece o fato e mascara, não, morreu de tal coisa, quando na verdade não foi, não é isso? Mas você vive isso, né? E infelizmente tem dados que não são computados, né? Como o suicídio de idosos, por exemplo, né? A pessoa precisa tomar uma medicação para o coração, por exemplo, e ela para de tomar essa medicação e quando vê ela morreu do quê? Do coração. Ela para propositalmente, então é um tipo de suicídio que não é relatado, né? Aí já dá outra causa, né? Aí já dá outra falência causa. Dos órgãos, isso, né? Então, o que é importante? Vamos falar de prevenção, né? Primeiro, a gente tem o CVV, que é o telefone 188, ou através da internet, onde você pode ligar e falar das suas dores. Eu já fui voluntária do CVV. Então, é sem julgamento, você pode falar sobre qualquer coisa. Às vezes, aquele copo d'água que vai transbordar, você fala disso e ganha um tempo aí para buscar ajuda profissional. Então, a importância de buscar ajuda profissional, porque psicólogo, você vai no médico de louco. Não é médico de louco. Quando a gente quebra um braço, a gente sabe exatamente em qual hospital a gente vai. Mas quando a gente está em sofrimento na nossa mente, a gente não tem esse costume, né? Essa cultura de cuidar da nossa mente, de cuidar do nosso sentimento. Então é preciso que a gente amadureça nesse sentido e saiba onde buscar ajuda. A gente tem aqui em Valinhos o CAPS, que é um serviço do SUS, né? Que é muito importante a gente saber onde é. Você vai até a UBS e recebe esse encaminhamento para o CAPS, que é um serviço gratuito. Então, é extremamente importante a gente saber aonde procurar ajuda, quando procurar ajuda, porque, a mente está aí e é tão importante quanto o coração, adoece. Tão importante quanto o fígado, e ela adoece e a gente tem que tratar, não é? Para não chegar nesse extremo. Eu gosto muito de uma pesquisadora que é minha coordenadora na pós-graduação onde eu dou aula, que é na pós-graduação da Faculdade Forte. Estou falando da Karina Okajima Fukumitsu. Ela cunhou uma expressão que ela chama de processo de morrência. Todos nós podemos estar no processo de morrência, né? Então, uns mais, outros menos. Às vezes você abusa do álcool, às vezes você abusa da direção do seu carro, às vezes você abusa não dando valor à sua vida. E quando chega no limite do suicídio é que acende o alerta. Mas, na verdade, a gente pode começar a cuidar, né, da saúde mental bem antes. Quando a gente começar a observar alguns abusos que atacam a nossa própria vida. Então, fica essa dica aí da nossa querida Karina Okajima Fukumitsu. Pois é, importante. Um beijo, Karina, amada. Um monte de mensagens aqui para você. E aí, o que temos aqui, aí? A Geisa, que está lá em Atlanta. Estou aqui assistindo vocês. Muito bom assistir esses documentários que contam não só a história das obras de arte, mas dos artistas também. Eu aqui fiquei emocionada. É o amor e a resiliência vencendo na vida, quando a gente estava falando do Marcos. E é verdade mesmo. Ela continua, temos que cuidar da mente antes de ficarmos loucos. E saber onde procurar esse tratamento é muito importante. A gente tem que tirar aquela venda do olho. Eu não estou louco, eu não preciso. Eu vou...
Eu passei agora recentemente com uma pessoa que me ajudava em casa, estava muito depressivo, você precisa buscar ajuda. Sozinho, não, eu já caí outras vezes, já levantei, né? Eu fui lá outro dia, falei, como é que você está? Não, eu já estou bem, né? Mas super magrinha. E aí a pouco começa qualquer outro momento e chora. Não está bem ainda, né? Mas é complicado você. Acho que a gente precisa mudar essa cultura, né, Roseli? E até a gente, como pessoas que não são psicólogos, não são psiquiatras e tal, de perguntar para o outro como tá, né? Porque às vezes o outro não tem essa coragem de se abrir e tudo mais, e às vezes ele precisa desse seu apoio, de pegar pela mão, vamos lá, eu vou no médico com você, senta junto lá na sala de espera, né? E realmente ter esse cuidado com o próximo, eu acho que é muito saudável. A Ellen Cumpre realmente é um trabalho super importante. A Mônica Salomão postou um vídeo sobre os excessos hoje, que sempre esconde alguma dor. E é isso. A Mônica é uma psicóloga que participa comigo aqui, né? Tantos anos que ela vem. E muita gente aproveita o momento e faz a terapia. Que seja através do rádio. Se tem alguma coisa que serviu para você, usa, não é? A gente está aqui exatamente para isso. Omar, agora nesse projeto, qual é o próximo caminho agora? Tem mais uma apresentação? Tem mais uma apresentação que acontece sábado agora, às 4 da tarde, lá no Palmeirinha. E o legal é essa levar a arte para lugares mais distantes, né? É muito interessante porque a hora que a gente faz essa popularização da arte, porque muitas vezes a arte acaba sendo elitizada, né? Poucas pessoas têm acesso. Então, essa ideia de levar para os lugares mais periféricos, né, para que mais pessoas tenham acesso, eu acho que cumpre com esse objetivo até do Ocupe Arte, né? Da gente tentar dialogar com outras pessoas, mostrando as possibilidades. Por exemplo, a Helena, ela é fotógrafa. Hoje, com o celular, muita gente tem acesso à fotografia. Então, através do trabalho dela, muita gente pode se inspirar, começar a pensar diferente os olhares, pensar diferente os recortes das coisas ao redor. E ela traz muito dessa inspiração para a gente, né? Que ela é fotógrafa, ela é terapeuta também, e ela usa a arte como terapia, né? E a Cláudia Itami também, que escreve poesias, e começou a desenhar porque ela achava que na poesia ela contava muito sobre ela queria contar menos, e ali ela começou as ilustrações dela, né? E quando eu mostrei para minha filha, a Camila, minha filha tem 21 anos e adora desenhar também, está estudando para ser enfermeira, mas tem uma paixão por desenho. E ela falou, nossa, é um trabalho que parece dedicado a crianças, ele tem um quê infantil, tem esse tipo de beleza. E eu comentei com a Cláudia, ela falou, verdade, eu gosto dessa carinha. Que não tem olho, né? Você olha, tem um tracinho ali, e tem uma inocência, sim, né? E tem uma sim. simplicidade que encanta isso, né? Característica, né? Fica ali uma assinatura da Cláudia, né? E aí quando a pessoa vê o trabalho da Eliette, né? É incrível, ele é tão detalhado, né? E você olha para aquilo e você fala, puxa, que vontade de fazer algo assim. Fazer igual, né? Não é? De usar como inspiração. E também do Marcos Oliveira, né? Que usa uma técnica que ele nos conta que é a nona arte, né? Que é o quadrinho, que é tão conhecida. Quantos de nós não cresceram com um gibi da Turma da Mônica na mão? Fantasma. Do Fantasma, né? E tantos personagens que eram dos quadrinhos, e aí foi para o desenho animado com os personagens da Hanna-Barbera, né? E então faz parte da nossa cultura isso. Então o Marcos traz um resgate dos quadrinhos, que hoje já não é tão popular, hoje é mais popular animação, mais popular game, e o Marcos traz esse resgate e com certeza inspira muita gente a pegar no lápis ali e contar histórias através do conhecer o Marcos. Precisa todo mundo conhecer a história do Marcos. História linda a Geisa do põe aqui trabalhos tão diferentes, todos tão lindos, porque vocês conseguiram reunir 4 artistas muito diferentes um do outro, mas com histórias, elas vão convergindo para o mesmo ponto, né? Verdade. Uma arte que brota do coração de cada um.
além do Palmeirinha, que é aberta, né, a partir das 16 horas no sábado, você fecha com uma oficina na APAI, é isso? Isso, a gente já fez uma primeira parte semana passada, e essa oficina, ela é uma oficina de contação de histórias. E aí, para captar essa história, a gente usa o celular. Então, o que eu ensino nessa oficina que eu ministro é justamente como contar essa história, como trazer a pessoa que está contando a história de uma maneira confortável para que ela conte o que só ela viu. E aí vale um resgate da nossa ancestralidade, né? E fica aqui um convite para o nosso ouvinte também a fazer esse bate-papo com a pessoa mais velha da sua família, a entender como ele viu o mundo no passado e como ele vê o mundo hoje, a entender esse olhar dessa pessoa que muitas vezes nunca foi ouvida de maneira ampla, mas que vale a pena você fazer um vídeo dela e de repente contar como que a sua avó lembra, né, de Valinhos antigamente. E lá na APAI, uma das pessoas me contou o seguinte, falou assim, a minha mãe, ela é de uma época que não tinha carro, que andava a cavalo, que não tinha televisão, que não tinha celular, e ela se depara com toda essa tecnologia. Eu falei, e como ela vê essa tecnologia? Como algo bom ou como algo que faz falta o jeito que era? E aí a pessoa parou, pensou, falou, eu acho que tem umas coisas que é bom, mas ela sente falta de como era antigamente. É assim, difícil, né? A Geisa disse que ela cresceu com os gibis da Turma da Mônica, passei essa paixão para os meus filhos, resgatando os quadrinhos e praticando português. Quem disse que não dá para ser alfabetizado com gibizinhos? Com certeza. É só escutar meus filhos lendo para ver o que dá, sim. Então, olha só, ela mora em Atlanta, os filhos nasceram lá, mas ela queria que eles também falassem português. Uhum. E aí eles falam português, italiano, né? Tem essa possibilidade, porque estão morando em outros lugares. E assim a gente aprende. Como diz a Ellen, aqui todos aprenderam a ler primeiro com os gibis. Quantos de nós aprendemos? Vai juntando as letras lá e vai entendendo o que conta a história. Exatamente. E o interesse, né, que desperta o gibi na criança. Sim. Né? E aí procura conhecer o trabalho do Marcos Oliveira. Sim. Esse valinhense que tem um trabalho lindo. Mar, estou vendo lá que daqui a pouco vence o seu horário no carro, né? Mas te agradeço demais por esse momento aqui. Sempre muito gostoso, que papo gostoso. Que a gente consiga passar essa mensagem e que as pessoas entrem no YouTube do Ocupe Arte para assistir esse documentário. Além das conversas, um diálogo da arte com a vida. Procura lá. Vai na playlist e assiste todos, não é, Mar? Ou em doses homeopáticas também, isso, né? Também pode ser. Mas é 20 minutos cada um, é que nem se fosse rapidinho, uma série. né? Assiste um, assiste outro, um, já é? assiste outro. E deixa lá nos comentários o que você achou. Entra também no Instagram do Ocupe Arte, né? Que é @ocupe.arte. E deixa lá o seu comentário dizendo o que você assistiu e o que você achou. É isso daí, ó. A Geisa está batendo palminhas aqui, mandando parabéns. Obrigada, querida. Um abraço. Obrigada. Então, ótimo dia. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada a todos. Obrigada.